Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre soma dos ângulos externos de um polígono convexo. Então acompanhe comigo na sua tela. Ângulo externo, né? O que seria esse ângulo externo? Em um polígono convexo, chama-se ângulo externo o ângulo formado por um lado e o prolongamento do lado consecutivo a ele. Em cada vértice, observe aí na nossa figura, por exemplo, aí temos o vértice, né, A1. O ângulo externo E, observe aí esse ângulo externo aí demarcado, né? Ele é suplementar do ângulo interno I, né? Se ele é suplementar ao ângulo interno I, isso quer dizer que juntos o ângulo E e o ângulo I, quando somados, né? O resultado da sua soma é igual a 180 graus. Então, vamos observar aí os ângulos externos da figura que aparece para a gente aí na tela. Então, observe que os ângulos assinalados, né, com as letras gregas alfa, beta, gama, sigma e epsilon, são externos, né, pois representam justamente a abertura entre um lado do polígono e o prolongamento do lado adjacente a ele. Então, vamos observar a figura que aparece aí a seguir, né, na nossa tela e responder alguns itens aí que se referem, né, aos ângulos dessa figura. Então, por exemplo, aí na letra A, quanto é o somatório do ângulo E1 com o ângulo I1? E quanto é o somatório do ângulo E2 com o ângulo I2? E também quanto será o somatório entre o ângulo E3 e o ângulo I3? Bom, percebam, né, que todos esses pares de ângulos aí mencionados são ângulos que vimos, né, anteriormente, que são suplementares, certo? Então, a soma destes sempre é igual a 180 graus. Então, se você respondeu, né, que cada soma desses pares de ângulos aí é igual a 180 graus, você respondeu corretamente. Letra B agora. Quanto é a soma de E1 mais I1 mais E2 mais I2 mais E3 mais I3? Então, percebam, né, que devemos somar agora todos os resultados, né, dos somatórios que observamos na letra A. Então, percebam que devemos somar 180 mais 180 mais 180 graus. Isso vai ter um resultado igual a 540 graus. Agora, pergunto, quanto é o somatório do ângulo I1 mais I2 mais I3? Percebam que esses três ângulos são ângulos internos, né, ao triângulo da nossa figura. Então, já que eles são ângulos internos, nós já sabemos, né, que a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo nos diz que esse somatório é sempre igual a 180 graus, não é mesmo? Então, se você conseguiu, né, lembrar dessa propriedade, você lembrou corretamente. Então, o somatório desses três ângulos internos é igual a 180 graus. Muito bem. Então, a letra D traz a seguinte pergunta. Quanto é o somatório do ângulo E1 mais E2 mais E3? Dos ângulos E1, E2 e E3. Então, percebam que esses ângulos são ângulos externos, né? Ângulos externos ao nosso triângulo. Muito bem. Então, como fazemos aí para observar, né, o resultado aí desse somatório? Percebam, né, que nós já observamos anteriormente que na letra B, certo? Que o somatório de E1 mais I1 mais E2 mais I2 mais E3 mais I3 era igual, né, a 540 graus, certo? Muito bem. Então, nós vimos aí, né, que I1 mais I2 mais I3 é igual a 180, certo? Esse é o somatório dos ângulos internos do nosso triângulo. Então, analisando essa expressão, né,
Já que 1 mais I2 mais I3 é igual a 180, observe que E1 mais E2 mais E3 vai ser igual a 540, né? Que é o somatório aí dessa expressão toda, né? O resultado da expressão toda que nós estamos analisando, né? Menos 180 graus, que é o somatório dos três ângulos internos. Então, o que nos sobra na expressão, né? É o somatório dos três ângulos externos, que é exatamente igual a 360 graus. Muito bem. Então, 360 graus é o resultado da nossa letra D. Então, agora vamos observar a seguinte figura. Quanto é o somatório de E1 mais I1 mais E2 mais I2 mais E3 mais I3 mais E4 mais I4? Percebam, né, que todos esses somatórios que aparecem entre parênteses são somatórios aí de pares de ângulos suplementares, certo? Então, seu somatório é sempre igual a 180 graus. Então, nós temos aí, né, um somatório de 4 parcelas de 180 graus, que é igual a 720. Agora eu pergunto, quanto é o somatório de I1 mais I2 mais I3 mais I4? Percebam que essa figura é um quadrilátero e a soma de seus ângulos internos é igual a 360. Agora eu pergunto, quanto é o somatório dos 4 ângulos externos? Então, observe que é um exercício parecido com o exercício que você fez aí na questão anterior, certo? Então, o que devemos fazer? Devemos fazer 720 graus, né? Menos 360 graus, que é equivalente ao somatório dos ângulos internos desse quadrilátero. Ou seja, temos como resultado aí da soma dos ângulos externos dessa figura 360 graus. Então, com isso, gente, nós vamos calcular agora a soma das medidas de todos os ângulos internos e externos de um polígono convexo, tomando em cada vértice a medida do ângulo interno I e a medida do ângulo externo E. Percebam, então, que o somatório desses pares de ângulos suplementares é sempre igual a 180 graus, certo? Independente da quantidade de parcelas aí, né, que seriam, né, esses somatórios desses ângulos, independente da quantidade aí de ângulos internos, né, e seus respectivos externos que existam na figura. Então, como nós temos N parcelas de 180, devemos sempre aí fazer N vezes 180, certo? Então, ainda falando sobre a soma dos ângulos externos, né, como percebemos aí que a soma dos ângulos internos, né, é sempre igual a N menos 2 vezes 180, temos que N menos 2 vezes 180 mais a soma dos ângulos externos é sempre igual a N vezes 180 graus. Então, o que nós temos aí? Temos N vezes 180, certo? Fazendo a distributiva ali, né, do 180 em relação ao parênteses, que tem N menos 2, N vezes 180, menos 2 vezes 180, que é igual a 360 graus, mais a soma dos ângulos externos, igual a N vezes 180. Então, isso traz para a gente uma somatória aí dos ângulos externos, né, um somatório igual a 360 graus sempre, né? Então, isso é uma relação que a gente observa analisando, né, todos os ângulos da figura. Então, esse resultado é surpreendente, né? O que esse resultado nos traz? Que a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre igual a 360 graus, né? Qualquer que seja aí o número de lados desse polígono. Então, em resumo, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é igual a 360. Não esqueça que a soma de um ângulo interno com seu respectivo externo, né? Seria aí seu ângulo suplementar, né? É sempre igual a 180 graus. Isto é, né? Eles são ângulos suplementares, né?
Então, esse interno mais o externo aí é sempre igual a 180 graus. Então, vamos praticar um pouquinho. Encontre o valor de x na figura a seguir. Percebam que nós temos aí 3 ângulos assinalados nessa figura, né? São os ângulos de 115 graus, 125 graus e x, certo? X graus, né? Então, seriam os 3 ângulos externos, né? Nós vimos que o somatório dos ângulos externos, né, de um polígono convexo qualquer é sempre igual a 360 graus. Então, fazendo aí a soma de 115 mais 125, temos então 240 graus. 240 mais x é igual a 360. Então, para resolvermos essa equaçãozinha, né, traremos então 240 com sua operação inversa para o segundo membro aí da nossa equação, né? Ele irá, então, com sinalzinho de negativo. Então, faremos 360 menos 240. Isso traz para a gente, né, um x igual a 120 graus. Muito bem. Então, vamos lá para outro exercício, ainda determinando o valor de x na figura. Percebam que nós temos o somatório aí, né, de ângulos, né, onde a incógnita x ela aparece, né? Então, nós temos aí num determinado ângulo x mais 5 graus, num outro x mais 25 graus, e nos 2 outros ângulos aí assinalados, nós temos o x aparecendo, certo? Então, percebam que todos esses ângulos são ângulos externos. Então, o somatório, né, desses 4 ângulos deve ser igual a 360 graus. Então, perceba aí que nós temos uma equaçãozinha, né, de primeiro grau, que nós devemos encontrar o valor da incógnita x. Então, para isso, faremos o somatório aí do x, né? X mais x mais x mais x é igual a 4x, e somando 5 mais 25, temos 30 graus, certo? Então, perceba que podemos passar o 30 para o segundo membro da nossa equação. Então, teremos 4x igual a 360 menos 30. Então, temos 4x igual a 330. Portanto, o nosso x vai ser igual a 82,5 graus, certo, gente? Muito bem. Então, isso também pode ser entendido, né, como 82 graus, né, e 30 segundos aí, certo? Muito bem. Então, retomando o que nós vimos na nossa aula de hoje, né? Na aula de hoje nós aprendemos sobre os ângulos externos de um polígono convexo qualquer, né? E vimos também como se calcula a sua soma. Então, percebam que nessa aula, né, nós podemos aí analisar que a soma dos ângulos externos de um polígono convexo qualquer é sempre igual a 360 graus. Se você quer assistir essa aula novamente, né, ou outra de nossas aulas aí, você pode acessar a nossa plataforma Eduque, né? Fique com a gente aqui também para as nossas próximas aulas. Bons estudos e até a próxima!